Apocalipse capítulo... Não, vamos ler João capítulo 8, versículo 44, que diz assim: Vós, tede por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. É pai da mentira. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, 15, diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, infelizmente, nesses últimos dias, nós vemos muitos pastores famosos na internet, na televisão, pastores doutorados em teologia, pastores que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pastores que sabem até quantas letras tem na Bíblia, mentindo em cima do púlpito, querendo botar de goela abaixo uma mentira, fazendo da mentira uma verdade, né? Pregando uma mentira disfarçada de verdade, né? Conhece a verdade, mas prega a mentira, porque esses pastores são assim, porque tem muitos de vocês que sabem que ele está mentindo, mas vocês fingem que ele está falando a verdade. Então vocês estão sendo cúmplices do pecado desses pastores malaquilianos. Muitos pastores dão uma de doido, distorce Malaquias 3:10, distorce o Evangelho. Ele sabe que está mentindo para vocês, mas porque ele sabe que vocês gostam de ser enrolados. Eles pregam para você que se você não der o dízimo, não vale a prata furada. Eles pregam para você que se você não der o dízimo, é um ladrão de Deus, porque eles sabem que vocês sabem que ele está mentindo, mas eles sabem que só vocês só dão amém porque vocês são doidos por cargo. Vocês são doidos, loucos, para ser consagrado, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor. E vocês sabem que para ser consagrado na igreja, principalmente nas Assembleias de Deus, e não só nas Assembleias, na maioria, não todas, na maioria, para ser consagrado, você pode ser maior intelectual, falar o melhor português, você pode falar até inglês, japonês, você pode até ter o dom de cura, o dom de revelação, o dom de profecia, falar línguas estranhas. Mas se você não for dizimista, não vale nada para eles o seu talento. Se você não tem o seu nome escrito no livro do dizimista, para os líderes pastores que pregam dízimo, que pregam salvação em cima do dízimo, você não vale a prata furada. E eles sabem que mente. É porque, na verdade, tem pastores que são ateus. Porque se ele tivesse temor a Deus e respeitasse a palavra de Deus, eles não usariam a Bíblia para mentir. Porque estão seguindo o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, eu não acredito que hoje, em pleno século XXI, de vários autoconhecimentos, ainda tem pastor da ignorância pregando o dízimo como meio de salvação, pregando que se não der o dízimo, os demônios vão atingir a finança de quem não dá. Eu não acredito que um pastor prega isso por ignorância. Eu acredito que ele prega isso porque o seu pastor, presidente, obriga ele a pregar, e se não pregar, ele é excluído e trocado por outro. Certo? Só que a mentira tem perna curta, e o maior inimigo dos pregadores de dízimo é as plataformas. É o YouTube, o Kawaii, o TikTok, o Facebook, o Instagram, né? E outras plataformas.
Porque Deus tem levantado muitos. Estamos na era de crente pregar para crente. Eu mesmo era para estar aqui ganhando alma, pregando para quem não é crente, cristão, para quem não nasceu de novo. Mas Deus está usando os pequenos para confundir os grandes. Porque estamos evangelizando a quem está em cima dos púlpitos, que era para estar falando a verdade, e muitos estão mentindo. Então eu aconselho a você a procurar a igreja que lá você tem a alegria de ofertar, assim como os apóstolos ofertavam, tem a alegria de dar sua oferta, seu dinheiro, muito ou pouco, mas com alegria. Uma igreja que você possa contribuir voluntariamente. Mas todas as congregações que pregam dízimo, se você não tiver seu nome lá no livro do dizimista, você vai quebrar a cara. Você vai ser desprezado. Porque assim que você entra, escuta lá aquele hino: visitante, seja bem-vindo. É o mar de rosa. É visita para lá, visita para cá. Agora, se passar um mês, teu nome não estiver lá no primeiro mês, você não der o dízimo, tchau. Agora, se você quer ser bem-vindo, já chega logo de cara, dando o teu pacote lá do dízimo, o teu envelope do dízimo, aí você vai ver a diferença. Quer conhecer o pastor? Deixa de dar o dízimo, para você ver quem é o seu líder. E eu estou aqui para combater as heresias. Eu não estou aqui para pregar placa de denominação de igreja que não salva ninguém. Não estou aqui para puxar saco de líder, nem idolatrar líder, não. Eu estou aqui para pregar a verdade, que é Jesus. E eu não sou o dono da verdade, mas eu estou pregando a verdade. E se eu pregar alguma heresia aqui, fica com a Bíblia. Fica com a palavra de Deus. Agora, o pior mentiroso é aquele que usa a palavra de Deus para assaltar você da fé, né? Então, o pior ladrão não é aquele que está nas esquinas da rua, né? Porque ele não conhece a palavra de Deus, mas é aquele que se titula pastor e usa a Bíblia para distorcer. É por isso que quando Deus pega um cara desse lá no mundo e entra no Evangelho, a palavra de Deus é engrandecida, o nome de Jesus é engrandecida, porque ele não vai ter coragem de fazer o que muitos fazem, né? Então, meus queridos, meus amados, esse é o chorinho da minha netinha, Sofia Eloá, 3 anos. Se houvesse agora o arrebatamento, todas as crianças de 3 anos, nenhuma vai para o inferno, vai ser tudo arrebatada. Criança nenhuma vai para o inferno. Eu estou falando criança, assim como a minha netinha, que não sabe distinguir, diferenciar o que é o bem e o mal, certo? Eu estou falando criança de 16 anos, que a lei considera criança, mas já sabe o que é o bem e o mal, né? E eu estou aqui morrendo de vontade de atender ela ali. Mas a avó dela está ali. E já já a mamãe dela chega. Então o pior mentiroso é aquele que usa a Bíblia e sabendo que está mentindo, mas já perdeu o temor a Deus. Perdeu o temor a Deus. Veja esse vídeo e deixa aí o seu comentário. Vamos analisar juntos esse vídeo comigo, amém? Vamos lá. Abraço ao presbítero Pedrosa. Glória a Deus. Olha o que Deus está fazendo uma pergunta. Vovô já vai, vovô já vai. Vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. E porque me roubais, com maldição sereis amaldiçoados, vós e toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar uma bênção que adivinha a maior abastança. E por causa de vós, eu repreenderei o devorador. Na realidade, esse capítulo 3 do livro de Malaquias tem que ser entendido à luz do capítulo 2. Porque no capítulo 2, Deus, através do profeta Malaquias, está falando para os sacerdotes. E todo o desenrolar do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 8, Deus faz perguntas retóricas. São perguntas retóricas, cujas respostas Deus já sabe e Deus responde. Tá certo? Roubará ao Senhor teu Deus? O homem roubará a Deus?
Em que me roubais? Então Deus está fazendo perguntas retóricas cujas respostas ele já sabe. O problema todo é que o público-alvo do capítulo 2 e o capítulo 3 é sempre para os sacerdotes. Aí antes que alguém pense, eu já vou responder, mas pastor, isso aí está no Antigo Testamento, pastor. O senhor quer fazer uma regra do Antigo Testamento para o Novo? Então aprenda teologicamente para você não ser iludido por gente que distorce a Bíblia. Gente que distorce. Todas as regras do Antigo Testamento, para que eu obedeça, elas têm que estar repetidas no Novo Testamento. Por que os 10 mandamentos nós não guardamos o sábado? Porque 9 mandamentos dos 10 estão repetidos no Novo Testamento. E nem Jesus, nem nenhum apóstolo mandou você guardar o sábado. Como também nem Jesus e nenhum outro apóstolo mandou com que a igreja praticasse o dízimo, seu Silas. Por isso que nós não guardamos o sábado. Mas os outros 9 estão repetidos. Voltou para descer agora. Então, peraí. Se o dízimo é só para o Velho Testamento, não pode ter texto no Novo sobre dízimo. Ai, não, Como malabarismo. diz o outro, a casa vai cair. Isso é malabarismo. Vamos lá? Quando Jesus, os fariseus tentavam surpreender Jesus em Mateus 22, 21, chegaram com uma moeda e disseram, né? Fizeram uma pergunta primeiro. É lícito pagar tributo a César? Jesus disse, as fins da moeda de quem? É de César. Aí Jesus dá uma sentença. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Onde é que Jesus estava falando isso? No templo. É só você pegar Mateus 21, 13. A conversa está no templo. Quando Jesus está falando, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Jesus está falando sobre tributo. O que você deve a César e deve a Deus. O que você deve a Deus? Que os judeus sabiam muito bem. O dízimo. Mas lógico que Jesus estava se referindo ao dízimo quando discursou dessa forma. Jesus está no templo falando para judeus, o período é da lei, claro. Jesus está dizendo que, olha, vocês devem dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não vi nada de novo aí. Jesus está simplesmente fazendo com que o curso da história prossiga. Judeu, pratique o dízimo. Se é tributo para César, dê a César. Nada demais. Nada demais. Mas você não está satisfeito só com esse texto? Não, Então vamos para Mateus 23, 23. Jesus vira e diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai as coisas mais importantes da lei, que é a justiça... Da lei, não é da graça não, da lei. Devias fazer essas coisas sem menosprezar aquelas. Só o texto já está dizendo da lei, não está dizendo da graça. As coisas Da mais lei. importantes da lei, Dízimo é da lei, não é da graça. Não é Novo Testamento. Não é para nós cristãos. Era para o povo judeu. No tempo de Malaquias, que Jesus nem tinha vindo que ainda. a Bíblia nem Deus tinha obrigado e pedido. Eles faziam além do que Deus determinou sobre o dízimo. Esqueciam. Eles eram mais exigentes naquilo que Deus não determinou e ignoravam aquilo que era o principal. Então Jesus estava dando uma lapada neles, dizendo, olha, o dízimo vocês não podem ignorar, mas as coisas mais importantes da lei. Eu estou te mostrando todo. Então, assim, o Silas aqui está forçando a barra. Mateus 23, todo o contexto, pode ler. Jesus está falando para um público-alvo. Logo no capítulo de número 1, no versículo de número 1 do capítulo 23, Jesus está falando para a multidão e seus discípulos. Quando chega lá embaixo, Jesus muda o público-alvo, escribas e fariseus. Me parece que é o versículo 14. Ali Jesus muda o público, escribas e fariseus hipócritas. E Jesus segue fazendo essas sentenças até o versículo de número 23. Quando ali no versículo 23, Jesus está jogando no rosto dos fariseus e escribas a hipocrisia deles. Eles falavam, mas não praticavam. Ok? Então,
O que é que Jesus Cristo está fazendo em Mateus 23, Pedrosa? Resgatando valores perdidos. Não está validando o dízimo. Até porque o período é da lei, tá certo? O período é da lei, o público-alvo são judeus praticantes do dízimo. Jesus está pouco se lixando para o dízimo, irmão. O que Jesus está querendo ali é resgatar valores perdidos que os escribas e fariseus, doutores da lei, haviam negligenciado. Justiça, misericórdia e fé. É isso que Jesus Cristo está preocupado. É isso que Jesus Cristo está interessado em ensinar. Eles já praticavam o dízimo naturalmente, mas estavam negligenciando a prática da justiça, a misericórdia e a fé. Tá certo? Deixa aí a sua opinião. O que é que você acha disso tudo? O dízimo ficou para a igreja? Se ficou, dê a sua explicação com base bíblica, tá bom? Me siga lá na outra rede. O link está aqui na bio, tá certo? Meu canal, um canal de apologética em defesa do Evangelho. Deus abençoe você, sua vida e sua família. E até a próxima. É aí, irmão. É isso aí, mano. Vou deixar aqui o link aí do canal do presbítero Pedrosa. Aconselho a você ir lá, certo? E você vai aprender bastante. Então é isso aí. E qual é a sua opinião? Né? Meu amado, meu querido, diga não ao dízimo. Não seja cúmplice dos falsos pregadores. Não seja cúmplice dos espíritos enganadores que estão em cima do púlpito, seguindo o exemplo do pai dele, o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Vós de ter por filho o pai da mentira? Então, meus queridos, é muito triste a gente ver, em pleno século XXI, um ser humano usar a Bíblia para mentir, sabendo que está mentindo, né? Uma coisa é você mentir por inocência, né? Uma coisa é eu falo uma mentira para você, você sai por aí dizendo a mesma mentira e você vai caçar a misericórdia. Porque você escutou uma mentira, eu falando a mentira, você está mentindo por causa de mim, né? Aí lá na frente você descobre a verdade, certo? Aí Deus cobra de quê? Que ele está mentindo. Então, muitas pessoas estão saindo do púlpito chamando você de ladrão, porque você não dá o dízimo. Dizer que você é puxado porque não dá o dízimo, e isso ter deixado muitas pessoas constrangidas, certo? Muitas pessoas ficam constrangidas porque não tem dinheiro para dar o dízimo, certo? Muitas pessoas têm chamada ministerial, chamada para presbítero, diácono, evangelista, das congregações, para pastor, mas não são consagrados porque não tem um dízimo, às vezes tem vontade de dar, mas não tem condições, certo? E mesmo que tivesse, meu querido, é antibíblico, o dízimo é antibíblico. E se o dízimo fosse para os dias de hoje, não seria para a nação brasileira, não seria para a nação do Japão, não seria para a nação dos Estados Unidos, não seria para a nação, seria para a nação de Israel. E mesmo assim não seria dinheiro, seria plantação, criação, mantimento. E se o dízimo fosse válido para o dia de hoje, nem para esse Israel ia ser, seria para o Israel do tempo de Malaquias. Então, fica na paz, fica na graça e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Abraço a todos os inscritos pela José Dias. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aí no Jardim da Amiga. É verdade que tem vídeo que vocês não gostam, mas não é por causa disso que vocês vão me abandonar, né? Esses vídeos é feito com muito esforço, com muita dedicação. Às vezes eu não tenho nem tempo de me aprofundar muito, certo? Mas eu sinto de Deus de passar para vocês esses vídeos, para que vocês não sofram dessas congregações, gente. Tem muita congregação aí, só no seu bairro, eu acho que tem para mais de 20 congregações. Procure uma que pastor tenha amor pelas almas, que priorize mais as almas do que o que as almas têm no bolso, certo? Foge dessas igrejas que pregam judaísmo. O que é judaísmo? É dízimo. Dízimo é preceito judaico, certo? Agora, não é pecado você levar R$100 de oferta, 200, 500, 1.000... Eu já ofertei R$1.000. Para você, eu estou dizendo, eu já ofertei R$1.000. Botei lá, senti de Deus, recebi umas contas aí, R$1.000. Né? Já ofertei 200, essas coisas. E teve até um período que eu ofertei, que o pastor mandou o diácono perguntar, é dízimo? Eu disse, não, é oferta. Aí ele foi lá e disse, será que eu sou algum médico para ter um salário tão alto assim, para dizimar um valor tão alto? Porque o dízimo é 10% do seu salário, né? Então, é isso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Estou tocando trombeta? Não, porque tem gente aqui que acha que eu sou avarento, porque eu meto o pau aqui do dízimo. Eu meto o pau do dízimo porque Deus tem me levantado eu para isso, né? Para combater as heresias. E Deus está levantando muitos Josias, porque quando me calarem, Deus vai levantar muitos Josias. Mas a palavra de Deus ninguém cala, porque Jesus está voltando
E Jesus não quer perder esses pastores para o inferno, não. Ainda há tempo desses pastores ter humildade, porque eu conheço pastor que pregava dízimo, ouvindo o canal Josias Dias, se arrependeu, já deu testemunho e hoje prega oferta voluntária e está entrando dinheiro com força, porque eles não têm alegria. Na verdade, a cretalhada, nós crentes, gostamos de ofertar, de adorar a Deus com nossas ofertas, porque a gente sabemos que a igreja precisa de pagar aluguel, água, luz, produto de limpeza, tem cesta básica para dar aos irmãos, da mão amiga, essas coisas. Então, a igreja que prega a oferta voluntária, ela vai ser abençoada, certo? Porque está pregando cristianismo e dízimo é evangelho de fariseu, certo? Fica na paz, fica na bênção, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.